2 anos depois, os atos golpistas do 8 de janeiro voltaram à pauta com uma cerimônia realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com baixa participação política, o ato, que contou com a entrega de móveis e artes danificados nos ataques, foi apontado como político. Enquanto isso, nomes da direita extrema comemoraram o anúncio do empresário dono do Meta, Mark Zuckerberg, de que está abandonando o uso de checagem independente dos fatos no Facebook e Instagram, em clara aproximação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Confira no Linha Política número 45 com Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Olha só, primeiro Linha Política do ano, número 45, edição 45, a 50 tá chegando, né? E a gente começa o ano, parece até que é mais do mesmo, mas na verdade é necessário a gente começar esse ano de entre safra, é um ano não eleitoral, pelo menos para o eleitor comum. Tem as eleições do Congresso, né? Mas para o eleitor comum, mas é bom começar o ano avaliando o que tem acontecido e muitas das informações de fora para dentro. Mas para a gente começar o debate de hoje, a conversa de hoje, professor, sempre prazerosa, vamos lembrar que, olha só, hoje estamos gravando no dia 9 de janeiro. Ontem se completou 2 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro, invasão do Palácio dos Três Poderes. E de lá para cá, professor, como é que o senhor acompanhou, quais foram os frutos bons e ruins? O Brasil andou de alguma forma para que lado depois daquele 8 de janeiro de 2023? Bom, 8 de janeiro teve suas repercussões e ainda está tendo até hoje, né? Ontem nós tivemos uma comemoração, se é que assim a gente pode dizer, mas um evento para que a sociedade não esqueça que foi o 8 de janeiro. Bom, de tudo aquilo que a gente viu e de tudo aquilo que passou, a gente tem algumas reflexões a serem feitas. Primeiro, que a população brasileira rejeitou o 8 de janeiro. 80 e tantos % da sociedade brasileira rejeita aquele ato de violência aos poderes da República que ocorreram em 2023. Esse é um dado interessante, é um dado que a gente tem que manter sempre em mente. Por outro lado, do lado político, ainda pensando na polarização, na radicalização, me parece que ainda essa coisa perdura. Bom, em contraponto àquela festividade de ontem, o evento de ontem, vamos dizer assim, em prol da democracia, mas que tinha toda uma aparência petista, né? Ou seja, os ministros de Lula lá presentes fizeram toda uma encenação em prol da democracia, mas no fundo eu acho que foi uma manifestação petista. E aí eu acho que a situação continua ainda, com aqueles resquícios da radicalização, continuam presentes. Porque veja, a questão da aprovação do governo do Lula, ela não cresce, ou seja, há um empate entre o bom e o que não é bom, né? O que é regular. Então a sociedade, e é baixa, é 34%, né? Aprova e 34% não aprova, mais ou menos isso. Ainda há um resquício da radicalização, ou seja, apesar de Bolsonaro não ser candidato, mas há um movimento do lado de Bolsonaro que é uma associação que eles criaram, ou seja, dentro daquele clima de vitimização, que isso pega muito na sociedade, né? Se fazer de vítima. Então, eu acho que ainda, vamos ver na próxima eleição, ainda esse radicalismo. A direita, de uma certa forma, ficou restrita apenas àquele do Bolsonaro, né? E um fato interessante agora que está ocorrendo é a questão do filme, né? Que trata do período da ditadura militar, em que perto de quase 3 milhões de brasileiros já assistiram o filme, e na internet, não sei se você percebeu nesses últimos dias, relato de pessoas que foram torturadas no período da ditadura militar. Portanto, o radicalismo continua. O problema é a direita. Como que a direita está se colocando a respeito de tudo isso? Democracia, o radicalismo e o governo Lula que não cresce, que apesar de ter todos os seus aspectos macroeconômicos bons, mas a inflação continua alta, e tem a direita que até agora não tem candidato. Então,
eu acho que o panorama é esse. A economia não deslanchando, a sociedade não percebendo os efeitos macroeconômicos e, inclusive, os efeitos de inflação não são referentes à política econômica, porque tudo isso é reflexo do ano de seca que nós tivemos no ano passado e de crise que nós tivemos no ano passado, crises climáticas. Mas a sociedade me parece que não acredita no governo de Lula no aspecto econômico. Então a gente tem esse cenário hoje, um governo que precisa estar forte economicamente para 26, precisa resolver questões internas de comunicação que ele não está conseguindo resolver, uma sociedade que quer a democracia, mas por outro lado uma parte da sociedade que ainda apoia o radicalismo de Bolsonaro e uma direita que não consegue ter um membro, uma figura que congregue todas as forças da direita. É isso que eu vejo nesse 8 de janeiro de 2025. O senhor estava citando de lá para cá, né, como que as coisas têm sido discutidas, por exemplo, a narrativa utilizada hoje não só pelos partidos, por políticos, mas também por seguidores da direita extrema, mudou um pouco com relação ao 8 de janeiro, mas ainda tentando colocar esse aspecto de vitimismo nos detidos e nos indiciados, pessoas que invadiram, né, e fizeram ali aquela destruição. Primeiramente na linha de que tudo o que aconteceu ali seria falso, seria um atentado fake, e agora já para um outro ponto, né? Mas sim da forma como principalmente as pessoas que continuam presas, estariam sendo tratados e tendo os processos avaliados pelo STF. E de lá para cá, professor, alguns frutos, né? O senhor até citou o filme Ainda Estou Aqui, que deu aí agora o Globo de Ouro a Fernanda Torres, e que volta a colocar no foco artístico, social, a questão da ditadura militar e tudo que nós vivemos, né? O país viveu por 20 anos. E de lá para cá, mais uma vez, o filme voltou a ser colocado no meio. É engraçado, né? Eu até ouvi uma publicação de um humorista dizendo, não é curioso que as pessoas que mais atacam o filme, que é um orgulho da pátria, são as pessoas que se dizem patriotas, né? Mas é claro que o filme seria colocado também no alvo de discussões. Agora, ontem, no evento do Lula, professor, o evento do 8 de janeiro, a oposição, ela criticou, dentro daquilo que o senhor disse, né, que foi de um uso político para o 8 de janeiro. Algumas pessoas já têm até mesmo criticado como o Lula tem utilizado o próprio filme Ainda Estou Aqui. Ontem ele até utilizou uma frase, né, dizendo que ainda estamos aqui a favor da democracia. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. Mas alguns opositores têm criticado o Lula da forma como utilizou esse evento, como o senhor citou, virou um evento partidário, né? Parece que o governo teria tentado ampliar a adesão a esse evento, mas não conseguiu. Aliás, é algo que o governo e o PT estão tendo que se coçar aí, porque não é o primeiro evento do PT que chega a ter uma adesão muito baixa dentro daquilo que eles esperavam. Mas aí essa discussão com relação a ser um evento da democracia, né? O governo parece cada vez mais tratar o termo democracia como um aspecto apenas de uma visão, de um posicionamento político, quando a democracia deveria ser tratada assim, como um movimento onde se discute várias ações, várias visões políticas, né? E reunir todas elas numa única conversão. Agora, professor, para o pessoal da direita, principalmente o grupo bolsonarista, eles têm se alimentado de lá para cá com algumas situações. Ontem chamou atenção porque o Lula deu mais um escorregão, né? Foi tentar improvisar e acabou falando bobagem. O senhor chegou a acompanhar a frase do presidente quando ele disse que ele se sentia mais um amante da democracia do que um marido da democracia, do que alguém que é casado com a democracia, porque o homem teria mais paixão pela amante. E é lógico que o Bolsonaro apareceu horas depois já nas redes sociais achincalhando essa fala e reforçando o posicionamento dele pela família, né? O governo Lula também dá muita brecha, né, professor? Dá muito palanque para que os bolsonaristas vão
catando essas migalhas para poder manter os seus discursos, principalmente nas redes sociais? Foi lamentável essa frase do Lula, né? Porque suscitou uma série de dúvidas a respeito, inclusive grupos, né, estão criticando a atitude do Lula. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Bom, eu acho que o PT, ele se perdeu no tempo, ele não se modernizou. Olha, esse evento da democracia seria uma coisa assim apoteótica se ele soubesse como fazer isso, mas ele não sabe fazer isso, né? O Lula me parece que ainda continua com aquela fala que acho que quando ele pega o microfone, ele olha a plateia, ele parece que vê aquele pessoal do sindicato que aplaudia tudo que ele falava. O PT perdeu uma grande chance de solidificar esse conceito de democracia. Foi uma coisa assim ridícula, na minha opinião, porque lá estavam ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal de Xandão. Ele falou que o apelido pegou, né? Não tem como fugir. Esse tipo de palavreado você só fala na intimidade. Ou seja, nós perdemos essa questão da postura, do protocolo, do cerimonial. Ou seja, nós fazemos de atos públicos coisas assim, fanfarrices, bizarrias que a gente tem que ouvir. Então, eu acho que ali era um movimento de fazer um desagravo ao ato contra a democracia, sem nenhuma conotação partidária, que eu acho que isso que o Lula deveria ter feito. E aí, na verdade, ele cria o quê? Ele dá munição. E me parece que este é um objetivo estudado pelo próprio PT, que é exatamente para ouvir a reação do Bolsonaro, para manter Bolsonaro vivo. Ou seja, ele está inelegível, não vai ser candidato, e com isso ele, de uma certa forma, ofusca o surgimento de outros candidatos. Quando você vai para o embate de uma decisão da presidência da República, se fala de Bolsonaro e de Lula. Não se fala de Tarcísio, não se fala de Caiado, não se fala de Ratinho, não se fala de outro candidato. Eu acho que é uma coisa estudada, mas é uma coisa extremamente tempo perdido. Eu acho que, na verdade, ele se arrasta mais por uma zona de dúvidas, uma zona sombria, que deixa a sociedade, de uma certa forma, perplexa. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um amadurecimento da democracia, não essas fanfarrices de 30, 40 anos atrás, de fazer palanque, né, sempre em qualquer ato público, onde você realça a questão da democracia, que quase nós a perdemos. Ou seja, me coloca em dúvida se a sociedade brasileira sabe o que é democracia. Agora, o professor, uma outra situação que chamou muita atenção nessa semana, né? E até a forma como isso caiu no Brasil. O senhor estava citando a democracia, a gente estava falando sobre comunicação, sobre se colocar. Tinha um aspecto que estava avançando e bem, é o combate às fake news nas redes sociais. Isso não só no Brasil, mas em outros pontos do mundo, uma série de mecanismos que cravavam assuntos, publicações, acusações, faziam ali a verificação do que estava próximo da verdade, do que era fake news. E para isso, as redes sociais, as empresas proprietárias das principais redes sociais, eram a grande aliada, assim, principalmente o Meta, né? A Meta, que é a empresa, a empresa que detém, né, Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Só que, nesta semana, uma declaração feita por Mark Zuckerberg na última terça-feira chamou a atenção do mundo com a decisão da empresa e do bilionário de abandonar o uso desse sistema de checagem dos fatos no Facebook e no Instagram. O anúncio surpresa da Meta contemplou reclamações de longa data do Partido Republicano de Trump e do proprietário do X, Elon Musk, sobre a verificação de fatos, que muitos conservadores veem como censura. Em um vídeo, Zuckerberg fez eco a essa opinião, afirmando que a União Europeia havia adotado uma série de leis que institucionalizam a censura. E até mesmo o discurso feito por Zuckerberg, professor, que compra e está muito próximo aos discursos feitos por Trump, que daqui a pouquinho está de volta ao governo, já está fazendo seu estrago nos Estados Unidos, na política internacional principalmente, e também, é claro, os parceiros internacionais de Trump. Por exemplo, quando Zuckerberg cita
decisões judiciais como se fossem decisões judiciais realizadas de forma a censurar a comunicação por meio das redes sociais, quando na verdade as próprias redes sociais e seus parceiros funcionavam ali como uma checagem dos fatos. Isso abasteceu Trump, né? É vista no mundo como uma aproximação do grupo de Mark Zuckerberg do presidente eleito nos Estados Unidos, e aqui foi comemorado por bolsonaristas. E a visão razoável que a gente deveria ter é: os bolsonaristas estavam comemorando que não haverá mais um sistema de checagem nas redes sociais, ou seja, liberou a fake news. Quando a gente vê um grupo comemorando um fato como esse, professor, o que dá para esperar dos próximos anos na comunicação, nas redes sociais, quando o tema é política? Bom, isso é terrível, né? Agora, eu acho o seguinte, Francisco, me parece que essa decisão da Meta é só nos Estados Unidos. E pelo que eu tenho lido e tenho pesquisado, na verdade, o que ele está fazendo é uma redução de custos da Meta, porque essas agências que faziam o monitoramento vão deixar de existir. O Ministério Público brasileiro já se manifestou, aliás, o de São Paulo, que tem uma ação correndo aqui no Ministério Público Federal em São Paulo, consultou a Meta sobre o Brasil, ou seja, lá nos Estados Unidos, eu acho que está mais claro que lá liberou geral. Mas aqui na América do Sul, na Europa, há restrições e vamos ver o que a Meta vai responder a respeito do Brasil. É muito preocupante essa situação, porque eu acho que essa liberação geral que a Meta está fazendo e que foi exaltada pela direita no Brasil, que demonstra o mau caráter dessa gente, porque o que é a liberação que a Meta está propondo? Que você vai ter aí liberdade de criar fatos inverídicos, mentiras. A liberdade de expressão volta a ter uma nova discussão que precisa ser esclarecida pela própria Meta. Só para colocar aqui, professor, só para a gente colocar uma das frases que chamou a atenção do Zuckerberg durante esse seu discurso, ele, ao dizer que vai encerrar o programa de verificação digital nos Estados Unidos, ele citou aqui que países da América Latina mantêm tribunais secretos cujo objetivo é tirar discretamente conteúdo publicado nas redes sociais. E aqui no Brasil a gente sabe que várias dessas decisões veio por parte do STF, né? Então, assim, se há uma expectativa para posicionamento dele para países da América Latina, eu acho que ele já deu o caminho, né? Mas o problema é o seguinte, essa referência dele foi com o problema do Alexandre de Moraes com a X, né? A antiga Twitter. Tribunal secreto, que não foi nada secreto, foi tudo aberto, público. Então, mostra uma certa ignorância deles. Um outro aspecto que eu acho que ele vai obter resistências não só do Brasil, como da América, como da Europa, porque o que eles imaginam? Eles imaginam que liberdade de expressão é um efeito que é igual para todo mundo. Não é. Liberdade de expressão tem aspecto de cultura, de história, de formação antropológica dos povos. O que é bom para os Estados Unidos não se adapta em outros países. A Europa tem uma formação, a América Latina tem uma outra formação. Então, eu acho que vai haver restrições, sim, mas o problema que a gente enfrenta aqui no Brasil é que o Poder Legislativo deveria legislar e ele não está legislando, né? Que é exatamente essa PL das redes sociais que está no Congresso Nacional e que por uma decisão da bancada bolsonarista foi trancada, como foi trancada também pelo Arthur Lira, que exatamente criou toda essa barragem para que o assunto não fosse discutido. Então fica a responsabilidade sobre o Supremo Tribunal Federal. Então isso é muito ruim para nós, porque no centro dessa discussão está a responsabilização das plataformas pelo conteúdo de terceiros. E em que circunstâncias essas empresas como a Meta podem sofrer sim sanções por conteúdos ilegais que são postados por esses usuários que têm essa finalidade de criar mais confusão, mais mentira e esquecer da verdade. Esse assunto ainda no Brasil está em discussão pelo fato de estar ainda preso ao Supremo Tribunal Federal. É uma garantia nossa, porque se tivesse todo o processo na mão do Poder Legislativo, seria uma temeridade, né? No Brasil, vai demorar um pouco ou ela terá que se adaptar às questões da lei brasileira, porque a livre expressão é uma coisa que o Brasil, nossa Constituição, de uma certa forma, disciplina e está garantida, né? A liberdade de expressão. Agora, não está garantida a mentira
o fake news, né? Então, eu não sei o que vai acontecer com a América Latina e com a Europa, por exemplo, com a Austrália, também é contrário. Ele aproveitou a eleição do Trump para poder... Ele tem interesses no governo do Trump, porque ele, inclusive, está indicando pessoas para o governo do primeiro escalão de Trump, né? Então, mas me parece que no Brasil ainda a coisa vai andar um pouco mais. Não vai ser tão fácil como ele está imaginando. Muito bem. E é claro, a gente vai acompanhar, porque isso não vai parar aqui, tem muita coisa ainda para a gente acompanhar dessas discussões, e com a posse do Trump ainda, aí que a coisa vai ferver ainda mais. Certo, professor? Professor, olha, muito obrigado pela conversa de hoje. Nem deu tempo da gente falar. Eu queria saber, fica para a próxima, do senhor com relação à opinião sobre Gustavo Lima. O senhor imagina só, subindo a rampa do Palácio do Planalto, já cantando ali um tchê-tchê. É isso mesmo, Edinho? Que beleza, hein, professor? A política nossa é ladeira abaixo mesmo, né? Quem criou ficou bravo, viu? Porque disse que foi traído. Quem criou ficou bravo. O senhor acompanhou isso, não? Acompanhei, é lógico que acompanhei. Mas isso tudo é exatamente para aparecer o Bolsonaro, né? Pois é. Professor, muito obrigado pela conversa de hoje, viu? A gente volta semana que vem. Se Deus quiser. Um abraço a você, Francisco, e a todos aí. Um abraço, até mais. Essa foi a edição número 45 do Linha Política. No programa de hoje, você conferiu áudios do UOL, CNN. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis. Participação e comentários é de Márcio Meirelles. Operação de áudio, Edson César. Edição, Cassiane Ribeiro. Design de Ezra Henrique.